Atos capítulo 8, a partir do versículo 23. Quem encontrou, dê um amém. Isso. Assentados como estamos, ou como vocês estão, nós vamos fazer essa leitura. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Pedir a Deus que o Teu Santo Espírito revele aos nossos corações a mensagem, o recado que o Senhor quer nos entregar essa noite. Creio, ó Pai, que a Tua palavra ela é viva. Eu creio que ela é eficaz. Creio, ó Deus, que o Senhor tem algo para falar conosco essa noite. E eu peço a atuação, a cooperação, a direção, a instrução e a liderança do Espírito Santo. Porque se assim não for, nada irá acontecer. Tudo quem faz é o Espírito do Senhor. Quem realiza é o Teu Espírito. Quem dá poder, quem abre o nosso coração é o Teu Santo Espírito. Então que a Tua palavra essa noite possa ser discernida espiritualmente. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem, irmãos, é o retrato do que nós lemos, né? A história de uma conversão. Nós sabemos e nós dizemos que a conversão é um retorno que você faz na sua vida. É você caminhando numa direção e você faz esse retorno em sentido contrário àquele que você estava indo. Quando eu usar aqui essa expressão conversão, é uma decisão que se toma tendo Jesus como não só Salvador, mas também Senhor da sua vida e da minha vida. Quantos aqui já tomaram essa decisão ao lado de Cristo como Senhor e Salvador? Diga amém. Graças a Deus. A melhor decisão que você, que nós tomamos, o que nós podemos tomar nessa vida. Porque não se trata de aceitar uma religião. Não se trata de, como alguns gostam de dizer, mudar
para a lei dos crentes. Se trata de ser perdoado por Deus, de alcançar a salvação e a vida eterna. É muito além. É muito além do que você... Essa expressão ela é engraçada. É muito além do que você mudar para a lei dos crentes. Tá? É você ter a sua dívida cancelada. A dívida do pecado. A dívida que nós jamais poderíamos pagar e que Jesus ele pagou lá na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, né? Alcançar a salvação e a vida eterna. E eu creio, irmãos, que as Escrituras deixam isso bem claro, que é da vontade de Deus que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo para a glória de Deus Pai. É da vontade de Deus que toda a humanidade conheça o Evangelho de Jesus Cristo, na qual Romanos capítulo 1, verso 16 vai dizer que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele é o poder de Deus, tá? Lá em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus ele mostra que a igreja precisa testemunhar a respeito dele, a respeito do que ele fez, a respeito do que ele ainda está fazendo. Nós estamos falando na quarta-feira a respeito do livro de Atos, e uma das coisas que nós temos falado é isso, que aquilo que o Espírito do Senhor começou a fazer nesse livro que nós lemos, ele ainda está fazendo até hoje. Maravilhas são feitas no mundo todo, com a presença do Evangelho e com a presença do Senhor Jesus. E isso fica bem claro quando ele diz, olha, vocês receberão poder, quando o Espírito de Deus descer sobre vocês. E aí vocês vão ser capacitados, nós seremos capacitados para testemunhar, tanto em Jerusalém, que era onde eles estavam, como a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós podemos ver do capítulo 1 ao capítulo 7, essa expansão do Evangelho de Jesus Cristo e como ele impactou Jerusalém com a palavra do Evangelho. Logo no capítulo 2, nós vemos a pregação, a vinda do Espírito Santo e vemos a pregação do apóstolo Pedro. E ali, meus irmãos, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. Capítulo 3, nós lemos Pedro e João descendo ao templo para o momento da oração, onde havia lá na porta, chamada Porta Formosa, um coxo, um aleijado de nascença, sendo curado por aqueles homens. E ali chama muita atenção ao ponto de, no capítulo 4, muitos religiosos questionarem Pedro e João por conta disso. E eles, de forma ousada, corajosa, cheio do Espírito, ele diz lá no verso 12 do capítulo 4, olha, não há salvação fora de Jesus. Não há nenhum outro nome dado nos céus, na terra, debaixo da terra, pela qual o homem possa ser salvo. E no capítulo 5 você vê aquela história de Ananias e Safira, a contribuição dos bens que eles retêm, e você vê também os religiosos ali, prendendo a Pedro e a João, para que eles não pregassem o Evangelho. E ali, meus irmãos, eles, de forma corajosa também, olha, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. A igreja cresce tanto que no capítulo 6 surge um problema, que era o problema da assistência aos necessitados. E os apóstolos percebem isso, tem um relato lá no capítulo 2 que mais de 3.000 almas se convertem, lá no capítulo 4 ou 5 que mais 5.000 almas se convertem ao Senhor, e começa a ter muita gente para ser assistida e pouca gente para servir. E aí ele seleciona os 7 diáconos, e um desses diáconos era Felipe. E lá também, no capítulo 7, nós vamos ver o discurso de Estevão, que culmina com o primeiro mártir da igreja, onde ele é apedrejado, porque corajosamente ele testemunha do Senhor. E quando você lê capítulo 8, verso 1, você vai perceber que a igreja começa a sofrer perseguições lá dentro de Jerusalém. A palavra estava sendo pregada, a igreja estava crescendo, só que havia conspiração dos religiosos contra a igreja. A tal ponto de... Aí você vê a primeira citação do apóstolo Paulo, que até então era Saulo, perseguidor da igreja,
né, de casa em casa, sem respeitar a privacidade domiciliar, pegando as pessoas para fora e prendendo. Irmãos, houve assim um espalha-brasa lá em Jerusalém. Eu não sei se vocês assistiram algumas matérias nesse período de isolamento social, mas eu assisti algumas, foi bem engraçado. Turmas de jovens, né, fazendo aquelas festas com paredão, aí de repente a polícia chega lá, sai todo mundo correndo, fica... Vocês chegaram a ver alguma reportagem desse tipo? Eu cheguei a ver. E quando eu estava pensando nessa perseguição de Jerusalém, eu fiz uma, né, na minha cabeça, que eu penso muito, eu fiz essa similaridade. Onde existia um grupo de cristãos, essas pessoas chegavam lá e essas pessoas começaram a sair. Começaram a ir para outras localidades, com exceção dos apóstolos. E aí, meus irmãos, aquilo que era para ser uma tragédia, começa, na verdade, a cumprir aquilo que Jesus havia dito em Atos capítulo 1, verso 8. Onde eles teriam que testemunhar de Jesus além das fronteiras de Jerusalém. A tal ponto desses discípulos que são dispersos, que estão fugindo da perseguição, chegarem até as regiões da Judéia e também de Samaria. E chegando lá em Samaria, quando você lê todo o capítulo 8, você vê coisas extraordinárias sendo feitas por meio de Filipe. Ele começa a compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa também, acompanhado com a pregação do Evangelho, a realizar maravilhas. Pessoas eram curadas, né? Pessoas que tinham um espírito, um demônio dentro dele, ele expulsava os espíritos imundos. Né? Coxos eram curados, né? Cegos tinham as suas visões restauradas, a tal ponto que toda Samaria começou a dar atenção, a dar ouvido à pregação de Filipe. E Filipe ali começa a pregar. Diz o texto que toda aquela cidade se alegrou por ver tantas maravilhas que o Senhor havia feito. E ali, meus irmãos, os apóstolos ficaram sabendo do que estava acontecendo em Samaria. E aí, Pedro e João descem até lá para estar com Filipe, e ora com Filipe, e também ora por aquelas pessoas, porque elas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E os apóstolos oram pelas pessoas que estavam recebendo o Evangelho. E aí, nesse momento, um homem chamado Simão, que era mágico, se converte, aparentemente, depois nós vamos descobrir que ele nem se converteu, se converte ao Senhor, é batizado, e lá no meio, com motivações erradas, ele começa a perceber que os apóstolos chegavam nas pessoas, oravam e elas recebiam o Espírito Santo, e ele chega para os apóstolos e diz: olha, eu vou te oferecer aqui uma quantia de dinheiro, que eu quero que esse poder que está em você esteja em mim também. Simão era muito admirado. Ele era conhecido em toda Samaria. E ali naquele momento ele percebe que algo grandioso estava acontecendo, a tal ponto de querer comprar um dom de Deus. Ele é repreendido pelos apóstolos, e a mensagem de Pedro é mais ou menos assim: se tu não se converter, tu vai para o inferno. Porque de convertido tu não tem nada. E ali ele clama a misericórdia de Deus. E nesse movimento dentro da cidade de Samaria, um anjo chega para Filipe e diz: Filipe, vai para o sul. Meus irmãos, eu fico assim, me colocando no lugar de Filipe. Ele estava numa cidade pregando o Evangelho, maravilhas sendo feitas, a cidade todinha se alegrou no Senhor, por causa da pregação do Evangelho. E aí, de repente, o anjo chega para Filipe e diz: Filipe, vai lá para a banda do sul, para uma estrada deserta. Mas espera lá, o que é que eu vou fazer lá? E Filipe não fez essa pergunta. Mas talvez eu e você faríamos essa pergunta. E ali Filipe, de imediato, como o texto que nós lemos, afirma que ele não questionou, ele simplesmente se levantou e partiu. E quando ele chegou, ele viu no caminho um homem etíope. O eunuco era uma pessoa castrada. Esse eunuco, ele era encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. E ele estava passando uma carruagem, porque era tempo de festa em Jerusalém. E ali Filipe, olhando, o Espírito Santo chega para Filipe, porque até então ele não estava entendendo nada. E creio eu que o eunuco não estava só, ele estava com um grupo de pessoas, mas o Espírito Santo olha para Filipe e diz: Filipe, se aproxima daquela carruagem.
E Filipe, sem muita demora, corre, diz o texto que ele corre. E aí, quando ele chega lá na carruagem, o eunuco estava lendo uma passagem do profeta Isaías. Mas ele estava lendo e não estava entendendo nada. Mas uma coisa é certa, ele estava querendo ter um encontro com Deus. Ele estava querendo conhecer a Deus, porque ele estava lendo uma passagem das Escrituras. E Felipe olha para ele, conforme o texto que nós lemos, entende o que tu lês? E a resposta dele foi com outra pergunta: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E Felipe é convidado a subir naquela carruagem, ele sobe, se põe ao lado do eunuco e a viagem continua. E ele começa a explicar, a partir daquele texto, tudo o que está escrito a respeito de Jesus. E naquele momento, os olhos daquele homem aberto, espiritual. E ele entende que Jesus é o Salvador da humanidade. E naquele momento ele recebe Jesus como Salvador. E o Senhor ali está cumprindo mais uma coisa que ele disse lá em Atos 1:8. Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e os confins da terra. Porque esse homem ele iria para o Egito. Ele iria para outra região, ele iria levar o Evangelho. Muitos historiadores do primeiro século dizem que ele foi um missionário lá na Etiópia. Meus queridos, eu expliquei tudo isso que nós já havíamos lido para falar que Deus ele deseja, através dos seus filhos, daquele que um dia recebeu Jesus como Salvador, nos usar na vida de outras pessoas, para sermos uma espécie de cooperadores, o canal de bênção para que aquelas pessoas que estão querendo se encontrar com Deus, elas tenham um direcionamento correto, elas tenham um direcionamento fiel, elas tenham uma motivação correta. E tudo quem faz é Deus. Porque uma das coisas que nós precisamos aprender dia após dia é que Deus está mais interessado na salvação das pessoas do que nós mesmos. Então a iniciativa da obra missionária, a iniciativa da salvação, o desejo de que o homem possa ser salvo, por mais que o nosso coração arda pelas almas que ainda não têm Jesus, não vai arder mais do que o coração de Deus. E quando eu me refiro ao coração de Deus, é uma figura de linguagem. É um desejo que parte de um sentimento de um pai criador, que ama os seus filhos e quer salvá-lo. Agora, você que não nasceu no lar cristão, tenta puxar na sua memória como foi o seu processo de conversão. Até você chegar a dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Quantas pessoas Deus não usou na sua vida? Quantas pessoas Deus não colocou na sua vida para que de alguma forma você chegasse a ter o conhecimento mais pleno, para que um dia as escamas dos nossos olhos espirituais caíssem e nós contemplássemos a verdadeira salvação que é Jesus Cristo. Eu lembro. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu pude perceber que eu, tal como esse eunuco, um dia também estava querendo ter um conhecimento dessa verdade. Só que eu precisava de algo a mais. Além do toque do Espírito Santo, eu precisava de alguém que me ajudasse e me conduzisse até Cristo Jesus. E hoje que eu já conheço a palavra, né? Hoje que aqueles que tomaram a decisão por Cristo já conhecem a palavra, já conhecem o caminho, já sabem que Jesus é o caminho, temos que estar disponível como Filipe estava nessa época. E às vezes, meus irmãos, nós limitamos o poder de Deus. Aliás, não é que nós limitamos o poder de Deus, nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Porque Filipe era um homem, como diz lá em Atos 6, na escolha dos diáconos, um homem temente a Deus, um homem cheio do Espírito,
O homem com o coração de servo, o homem que queria servir. Filipe não estava atrás de posição. Filipe não estava atrás de ser visto. Filipe não estava atrás de estar diante de multidões para que o seu coração se elevasse ou coisa semelhante. Filipe queria servir a Deus. Até o ponto de ele estar no movimento onde toda uma cidade se maravilha com a mensagem do Evangelho. E o anjo do Senhor dizer, vai para a banda do sul. E ele nem questionar. Talvez se ele estivesse buscando isso, ele não queria sair daquela multidão. Mas é isso que ele faz. Porque um coração de um servo, ele não diz ao Senhor o que é que ele tem que fazer. Ele ouve a voz do Senhor para que o Senhor diga o que é que quer que ele faça e ele simplesmente obedece. Aí é nesse ponto de ser servo de Deus que nós limitamos não o poder de Deus, mas o agir de Deus em meio às nossas vidas. Ou talvez, irmãos, até mesmo a nossa comodidade. Talvez a gente já está feliz demais com a nossa salvação. Talvez ser igreja, para ter só momento de comunhão, já está de bom tamanho. Abre parêntese. Nós, nos últimos anos aí, toda a humanidade, na verdade, sofreu muito, porque perdemos muitas pessoas queridas. Quantas pessoas chegou para você e fez pedido de oração, porque alguém estava lá na UTI, com 70% do pulmão comprometido, ou talvez até outro tipo de doença, e pessoas choravam, se esperneavam, e por favor, ore para que essa pessoa se recupere. Algumas se recuperaram, outras não. Até mesmo familiares nossos. Mas aí a pessoa se recupera, fica bem de saúde, e não há mais esse derramar do coração, esse arder do coração, para que aquela pessoa agora viva de outra morte, que é a morte espiritual. E talvez até que de forma inocente nós agimos assim. Porque o nosso coração dói, se condói para uma restauração física de alguém nosso, que às vezes ainda não é salvo, mas basta essa pessoa se recuperar, parece que nós ganhamos um prêmio. E nós acabamos esquecendo que essa pessoa lá na frente, quer você aceitar ou não, ela vai partir. E a eternidade dessa pessoa sem Cristo, como é que fica? Será que a nossa visão desse mundo está tão limitada ao ponto de nós não conseguirmos mais chorar pela vida espiritual dos nossos, de partir dessa vida para uma eternidade sem Cristo? Meus irmãos, sabe por que é difícil ganhar uma alma para Cristo? Porque hoje nós não queremos depender do Senhor. Nós esquecemos que quem lidera a obra missionária é o Espírito Santo. Na leitura do livro de Atos, você sempre vai perceber isso. O Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo mandou, e aqueles homens com coração de servo, sensível à voz do Espírito Santo, obedecia e fazia. Você se encontrou com Cristo, na verdade, Cristo é quem te buscava, o Espírito Santo é quem tocava em teu coração e no meu. Ele usou pessoas, ele usou pastores, pregadores, pessoas que cantam, que louvam, que dirigem um culto, que lêem um texto. Cada um teve um tijolinho nesse processo de construção, até você ter esse encontro com o Senhor. Mas quem dirigiu todo o processo foi o Espírito Santo. Esse eunuco, ele está voltando para casa. Ele participou das festas de Jerusalém. Ele está voltando, ele está curioso, talvez cansado da sua religião vã, ou dos deuses vã, que não trazia mais uma satisfação para a sua alma. Ele estava em busca do Deus de Israel. Ou vocês acham que lá na Etiópia não tinham seus deuses? Ou você acha que não existia religiões? Existia sim. E a pergunta que vem, por que esse homem está lendo o profeta Isaías? Porque o Espírito Santo já havia tocado nele. Ele ouviu falar do que estava acontecendo em Jerusalém, as maravilhas. A notícia correu para todo mundo que estava lá. E aquele homem quer ter um encontro com o Senhor. E aqui nós vemos todo o processo. Que o primeiro dele é que o Espírito Santo, como eu disse, é quem lidera.
Não falta a presença do Espírito Santo. O que está faltando é corações sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. E aqui vai uma observação, irmãos, muito interessante. Por mais que você seja instrumento de bênçãos na vida de outra pessoa e ajude essa pessoa a ter um encontro com Jesus, quando isso acontecer, olhe para o céu e diga: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque quem faz tudo é Ele. É fato que o seu coração vai se alegrar. É evidente que o seu coração vai se alegrar. Mas nunca esqueça de dizer: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque Ele é quem lidera todo o movimento missionário. Ele é quem lidera. E em segundo lugar, como também eu já mencionei, é necessário que tenhamos um coração de servos. Às vezes eu tenho a impressão de que a igreja, ela se tornou uma espécie de senhores, de senhor. Ela é quem diz o que vai fazer. Nós é quem dizemos o que vamos fazer tal dia. Nós é quem planejamos, e a nossa oração é mais ou menos assim: Senhor, está aqui tudo prontinho, agora só abençoe e pronto. E a gente esquece de, em cada detalhe da nossa vida, perguntar para Deus: Senhor, é da tua vontade? É da tua vontade? Então falta muito esse coração de servo. O Espírito Santo, quando olhou para Filipe, disse a Filipe, ele entendeu isso de forma clara: acompanhe essa carruagem. Meus irmãos, o texto diz que Filipe correu. Olha lá no verso 30. Filipe corre. E eu fiquei: Senhor, será que essa carruagem estava muito rápido e Filipe quis acompanhar? Ou ela estava devagar, Filipe estava longe, ele queria chegar próximo? Ou Filipe era tão obediente que assim quando ele ouviu, ele quis logo obedecer? Eu não sei, o fato é que a carruagem estava em andamento e ele corre. E até ele correr, ele não sabia que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E pelo que eu entendi aqui no texto, ele não lia em voz baixa, ele lia em voz alta. E quando o Filipe chega próximo àquela carruagem, a primeira coisa que ele pergunta é se ele estava entendendo o que estava lendo. E aqui nós aprendemos uma lição: que não basta ter um coração de servo, é preciso também ir ao encontro das pessoas. Não é o eunuco que vai ao encontro de Filipe, é Filipe que vai ao encontro do eunuco. Porque uma pessoa que teve um encontro com Jesus, se o Espírito Santo está dizendo, vai e prega para aquela pessoa. Se essa pessoa está com o coração sensível, o que ela mais quer é compartilhar desse amor tão doce, tão belo e tão prazeroso que é o amor de Jesus. Agora está difícil para nós corrermos nos nossos dias, porque o nosso coração e o nosso foco está tão voltado para o tempo presente, que nós temos tempo para correr para tudo, menos para ir ao encontro de uma pessoa e falar do amor de Jesus. E nós corremos, irmãos. Se você me contar como é a sua semana e eu contar como é a minha, vai ser igual, é uma correria só. E talvez falte essa disposição de correr para aquilo que o Senhor deseja realizar através de nós. E eu fico muito feliz quando eu escuto pessoas falando que foi até a casa de fulano ou beltrano e ali houve um agir de Deus. Porque não é só chamar para vir para a igreja, é ir até as pessoas e falar de Jesus para elas. É isso que nós aprendemos em Atos. E é isso que nós precisamos aprender nos dias de hoje. E em quarto e último lugar, esse encontro com Jesus, ele tem que ser por meio das Escrituras. Uma pregação fiel, uma exposição fiel, e aqui vale a nossa atenção, porque nós precisamos conhecer as Escrituras. Escola bíblica, estudo na quarta-feira, todos os encontros que a igreja ela proporciona para o crescimento, o amadurecimento, para o fortalecimento, para o apoio, enfim, para tantos fins que Deus deseja realizar, é necessário nós termos um coração desejoso de participar. Ao contrário,
o que é que nós temos para falar se nós não aprendemos, se nós não lemos, se nós não estudamos? E Jesus, ele fala no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Qualquer tipo de motivação que a pessoa diz que recebeu Jesus, que não seja por meio das Escrituras, tem alguma coisa errada. E tem acontecido muito isso hoje, porque no mesmo espaço desse, que é consagrado a Deus para pregação, louvor, adoração e oração, no mesmo ponto desse, nesse mesmo local, muitas pessoas se utilizam desse espaço, fazendo promessas que a Bíblia não faz, prometendo aquilo que a Bíblia não diz. E assim as pessoas tentam se aproximar de Jesus, tentando alcançar algo dele que não seja aquilo que ele mesmo oferece na sua palavra. E aí, quando eu prometo para você o que Jesus não promete na sua palavra, qual o compromisso que Deus tem com isso? Nenhum. Porque ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Ele tem compromisso com a sua palavra. E a melhor forma de nós apresentarmos Jesus para as pessoas é apresentar do jeito que a palavra diz que ele é. A melhor forma de prometer às pessoas a respeito de Jesus é prometer aquilo que ele prometeu. A melhor forma de você fazer uma descrição da pessoa de Cristo é da forma que a palavra descreve ele. Fora disso, Deus não tem compromisso nenhum. E as pessoas vão tomar decisão por Jesus, entre aspas, com motivações erradas. E muitas pessoas hoje, no meio evangélico, tratam Deus como uma espécie de amuleto. Sabe? Eu estou querendo algo, eu corro para Deus. Eu consegui, eu me afasto de Deus. Eu estou precisando da bênção tal, eu corro para Deus. Eu consegui a bênção, eu me afasto de Deus. Sabe, meus irmãos, Deus tem muitas coisas a nos abençoar, isso é fato. Agora, muito cuidado com as bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Porque se nós não soubermos tratar aquilo que Deus nos dá, às vezes um conforto financeiro e etc e tal, nós podemos pegar essa bênção e fazer dele um motivo para nos afastar do propósito de Deus. Às vezes o bem-estar, aliás, o bem-estar é bom, mas um bem-estar que nos distancia de Deus, ele não é bom. Talvez a bênção veio de Deus, mas você não está sabendo tratar essa bênção de Deus como deveria tratar. E isso é muito importante, porque muitas vezes Deus pode reter coisas que Ele tem para nós, justamente porque sabe que se Ele nos der, nós vamos apenas cair numa zona de conforto. E zona de conforto onde nós lemos nesse texto não existe. Filipe, ele está correndo de uma perseguição, ele prega numa cidade, e lá naquela cidade, ele ouve um anjo dizendo, vai para a banda sul. E ele vai para um deserto de Gaza, que existe até hoje, e lá nós vemos essa história de uma conversão. A conversão de eunuco, como eu disse, foi muito mais do que uma vida salva. Ele foi o primeiro africano salvo. Foi missionário em sua pátria. Foi a partir dele que a obra missionária começou a ir até os confins da terra. E Felipe, ele participou de todo esse processo. Meus amados, para concluir essa mensagem, existem muitas pessoas que andam em busca da verdade. Existem muitas pessoas que andam em busca da verdade. Existem muitos tipos de eunucos que estão do nosso lado no dia a dia. Existem. Tem pessoas que querem se encontrar com Deus. Antes que eu me convertesse, eu lia a Bíblia. Só que eu não entendia nada. Eu orava, tentava orar, mas também sem nenhum tipo de entendimento. Até que Deus colocou um Felipe na minha vida. Até que Deus colocou um Felipe na minha vida para me dar um direcionamento. Porque um morto e um cego, ele não tem como fazer nada. E aí, essa era a minha condição sem Cristo. Morto espiritualmente e cego espiritualmente. E houve uma pessoa, a gente chama esse discipulado para pegar na minha mão.
e dizer: o caminho é esse, o caminho é esse, e o caminho é esse. Pessoas que acreditaram em mim, quando nem eu mesmo acreditava. Nem eu mesmo acreditava. Porque às vezes eu caía, sem mesmo ter tomado minha decisão, e a pessoa passava lá e dizia: vamos para a igreja, ou vamos lá em casa. O pretexto era brincar de ping-pong. Quando terminava tinha uma pizza, aí João 3,16. E a palavra, quando é lida, quando é pregada, quando é explicada com fidelidade, meus irmãos, ela dá fruto. Quando o terreno do coração está preparado pelo Espírito Santo e a mensagem vem àquele coração, dá fruto. Existem muitos eunucos. A pergunta é: onde estão os Filipes? Existem muitas pessoas tentando se encontrar com Deus. A pergunta é: cadê essas pessoas que vão ajudar essas outras a se encontrar com Deus? Existe a voz de Deus dizendo: vai para o sul. Mas o dia a dia está nos envolvendo ao ponto de nós não ouvirmos mais essa voz. Porque nós não oramos. Porque nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Porque nós não dizemos ainda, ou dissemos ainda para o Senhor. E Ele disse que aquele que pede recebe: Senhor, eu quero ser um tipo de Felipe. E eu quero que o Senhor me mostre quem são os eunucos que estão do meu lado. Eu fico até imaginando Deus olhando. Eu estou em busca, estou à procura desse tipo de pessoas. Verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Jesus, Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E nós sabemos que comida é o básico dos básicos para o nosso dia a dia. É algo que nós precisamos diariamente. O que Jesus estava dizendo é que fazer a vontade de Deus era algo que Ele tinha prazer em fazer. Isso é tão delicioso, irmãos. Isso é tão prazeroso. E todos os dias eu peço a Deus, falo de coração, irmãos, todos os dias eu peço a Deus, que pessoas que eu possa, talvez não ser o ponto-chave de dizer: não, foi nesse momento que ela aceitou Jesus, mas que eu dê a minha parcela de contribuição, para que a curto, médio ou longo prazo, aquela semente possa dar fruto. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Muitas vezes você não vai colher, mas você pode plantar, semear e regar. Lá na frente alguém vai colher. E tudo isso para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitas pessoas com corações sedentos. Ou vocês acham que nesse tempo de dor, de sofrimento, de dificuldade, as pessoas não estão? Claro que estão. Muitas pessoas sedentas, como eunuco, muitas pessoas leem Bíblia, muitas pessoas querem se encontrar com Deus. O Espírito Santo já está preparando corações. Aí, como Jesus olhou para os seus discípulos: olhem para o campo, já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Agora o que está faltando são trabalhadores. Jesus diz: olha, vocês mesmos, rogue ao Pai, para que mandem trabalhadores para a sua colheita. E assim, meus irmãos, cumprindo a vontade do Pai, com o coração sensível à voz do Espírito Santo, nós não iremos passar a nossa vida, a nossa geração, sem ter o prazer, a felicidade de dizer: eu fiz a diferença na minha geração. Eu fiz a diferença na minha geração. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor acrescente por meio do Espírito Santo muitas outras coisas que poderiam ter sido ditas nesse texto, mas que o Espírito Santo aplica em cada coração de forma particular e personalizada. Porque a palavra que eu li foi a mesma. Todos ouviram a mesma voz partindo de mim, mas em cada coração o Espírito Santo deu uma interpretação e uma aplicação diferente. Eu creio nisso.